Olá, meninas, muito boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Ai, Rosângela, é muita emoção, né? Não vai, não ouve, faz parte, viu? A professora vai iniciar a aula fazendo o quê? Realizando um compartilhamento de tela com vocês, porque hoje o assunto é glicemia capilar. Mas para que vocês possam acompanhar e ver o mesmo que a professora, tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Aê! Joia! Então, vou iniciar nossa aula com a seguinte frase hoje. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Você fala, misericórdia, professora? Não. Nosso corpo é uma máquina. E pensando nisso, as máquinas precisam de manutenção, quanto mais nós. Precisamos ter cuidado, colocarmos o nosso coração em Deus, a nossa fé em Deus, mas termos prudência a respeito de beber água, dormir, se alimentar, realizar pelo menos 6 refeições diárias. Por que a professora vai falar sobre isso? Porque o assunto hoje é glicemia capilar. O que é isso? Vamos aprender. Só que antes da gente falar sobre esse assunto da glicemia capilar, vamos realizar uma breve revisão. Pressão arterial. Pressão arterial todos nós temos, correto? Nós temos o sangue que circula em nossas veias. Então, a força que o sangue exerce contra a parede das artérias é a pressão arterial. Quando essa pressão é muito alta, quando esse sangue passa com muita força, é como se as nossas artérias fossem um encanamento. E o encanamento, o que está acontecendo? Está passando com muita força. E pode fazer o quê? Estourar. A exemplo, aqui o nosso encanamento é mais fino, é mais sensível. É onde irriga todo o nosso cérebro. Pressão alta não controlada pode dar o quê? AVC, acidente vascular cerebral. Pode ser por hemorragia, que é força, como pode ser isquêmico, ou seja, por se deslocar de algum lugar e obstruir lá a nossa artéria, o quê? Pode ser por coágulo de sangue, pode ser por coágulo de gordura. Enfim, o que a professora quer que vocês guardem muito bem a respeito disso? E existem sinais, existem sintomas. Tem clientes que são assintomáticos, não sente nada. E é terrível, sabe por quê? Às vezes ele não sabe que a pressão arterial dele está descontrolada. Pressão alta, 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 alta. E de repente ele está esperando sentir dor na nuca, porque tem que dar dor na nuca, da tontura. Não. Tem cliente que é assintomático. Como você sabe, só recapitulando que você tem problema de pressão alta, aferindo a pressão. Existe medicamento para pressão alta? Existe tratamento? Mas o tratamento é feito somente com medicamento? Atividade física, a alimentação e o quê? Principalmente alimentação, atividade física, medicamento e controle. Como? Aferindo. Às vezes o medicamento que o cliente começa a tomar não pode não dar certo. Ou seja, tem que ter um acompanhamento médico. Não é só acompanhamento médico, é um contexto, entendeu? É o acompanhamento médico, é a pressão arterial ser aferida quando está se fazendo o controle, é fazer atividade física para ajudar, é a alimentação, evitando o quê? Sódio. O excesso de sódio faz o quê? Deixar fraco a parede das nossas artérias, ok? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Comentamos também na aula passada um pouquinho a respeito da hipotensão. Se existe a hiper, existe a hipo. Hipotensão normalmente não tem medicamento. Se a pessoa sabe que ela tem essa queda brusca, o importante é o quê? Sempre andar com um sachê de sal ali. Não passou bem? Coloca debaixo da língua, toma um café, deita a pessoa e leva a perna e verifica qual é o motivo que teve problema de hipotensão. Por quê? Porque tem sempre algo por trás. Ok? Glicemia capilar. O que é glicemia capilar? A glicemia capilar é o quê? É um exame sanguíneo que é feito o resultado imediato. O que é isso? Chama-se glicemia capilar porque o sangue não é coletado na veia, é coletado no capilar. Vamos relembrar lá em anatomia? Quando sai do nosso coração, a artéria é grossa, é a aorta.
E ela vai fazendo o quê? Se tornando mais fina. Quando ela vai se tornando mais fina, ela passa a se chamar arteríola. Fica fininho. Depois da arteríola vem os capilares, que é onde o sangue vai oxigenado e volta para o sangue. Vem arteríolas, vênulas, que são veias fininhas, veias, e volta para o coração pela veia cava superior e inferior. Então, glicemia capilar, porque é coletado nos capilares, pode ser no dedo da mão, pode ser no dedo do pé. Esse exame, ele oferece um resultado imediato a respeito do quê? Da glicose, ou seja, a glicemia capilar. Ou seja, se a pessoa tiver diabetes, vai dar o quê? Alterado. Então, pergunta de atividade lá, o que é a glicemia capilar? Resposta, é um exame sanguíneo que vai oferecer um resultado imediato sobre a glicemia. Esse aparelho chama glicosímetro, se você está anotando aí. O glicosímetro ele é vendido em farmácia. Existem vários tipos de marca de glicosímetro. E junto com o glicosímetro é vendida a fita. Essa fita ela é vendida de acordo com a marca do aparelho. Então, assim, se o aparelho, vou dar um exemplo aqui de um laboratório, é lá da Roche, tem que ser a fita da Roche. É da Freestyle, tem que ser da Freestyle, entendeu? A fita sempre tem que ser utilizada de acordo com a marca do aparelho. Quais são os parâmetros da glicemia capilar? Ou seja, qual que é o valor normal quando é coletado ali, ó? Em jejum, ele tem que dar o quê? Inferior a 99. Acima de 99, o que vai acontecer? Quer dizer que essa glicemia está o quê? Alterada. Se ela deu lá 100, está alterada, professora? Se você estiver em jejum? Sim. Como assim? Ó, guardem bem. Inferior a 99 está normal. Entendeu? Superior, tua glicemia está alterada. Como assim, professora? Como que é uma glicemia alterada? Essa glicemia alterada quer dizer que alguma coisa não está certa. Mas e se der 101, se der 102? Não, eu não vou nem ficar entrando em detalhe. Eu quero que você guarde assim, ó. Glicemia alterada entre 100 e 125. Aqui os profissionais começam a dizer que a pessoa pode estar o quê? Pré-diabética. Você fala, uau! Quer dizer que o pâncreas, que é o órgão que é responsável pela produção de um hormônio chamado insulina, não está funcionando da forma que devia. Esse exame aqui, que eu falei para vocês, inferior a 99, fez a glicemia capilar. Esse exame deu acima, o que vai acontecer? É para ficar com atenção, porque glicemia capilar e glicemia de jejum é diferente. Conseguiram entender isso? Ó, 2 horas depois que você comeu, se você fizer um teste, tem que dar inferior a 200. Professora, se o meu dá 250, está alterado. Se der 180, se for após uma refeição, não. Clarice, você conseguiu entender essa informação que a professora passou? Então, qual seria o valor de uma glicemia, se você está anotando aí, ó, capilar? Uma glicemia normal, até 99. Quando? Em jejum. Ou seja, pela manhã, sem comer nada. Correto? Essa glicemia, 2 horas depois que a pessoa comeu, quanto que tem que dar de resultado? Tem que ser inferior a 200. Se a glicemia da Clarice deu lá 120, tá alterada, Clarice, se for pela manhã? Não, se for de jejum, sim. Se tiver almoçado, aí não. Após refeição, tem que estar inferior a 200. Isso. Aqui, você sabe qual que é a orientação que nós devemos dar se o cliente fizer o teste do dedinho, ou seja, a glicemia capilar que é alterada? Pede para ele coletar em jejum. Porque em jejum, sabe da onde que o sangue vai sair? Direto da veia. Conseguiram entender bem essa informação? Luana, conseguiram entender bem essa informação que a professora passou?
Então, agora vocês vão estar craque, assim, se alguém perguntar assim, o que é um valor normal? Você vai dizer, de 70 a 99 é normal, em jejum. E depois de se alimentar, 2 horas depois de uma refeição, tem que ser inferior a 200. E se o do cliente deu entre 100 e 125 ali, um exemplo? Já é um alerta. E a orientação de vocês qual é? Procure um médico e colete esse exame como? Em jejum. Ficou bem claro agora? Deu para entender? Agora, a partir disso, eu vou explicar para você o que é diabetes. E daí eu vou explicar o porquê que tem que dar esse resultado, tá bom? Então, o que é diabetes? Diabetes de mellitus ou mellitus é um conjunto de desordens. São desordens metabólicas que acontecem dentro do organismo da pessoa. Existe, aí essa pessoa começa a desenvolver um quadro chamado hiperglicemia. Ou seja, essa pessoa está sempre com excesso de açúcar circulando no sangue. O que isso quer dizer? Existe o sangue e existe a nossa célula. Tudo que nós comemos vai para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea vai distribuindo até que chega aonde? Até que chega lá, aonde? No fígado. O fígado que vai distribuir a metabolização de alimento e medicamento. O fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Lembra que eu falei para vocês que são os 3 ali que fazem isso, esse processo do alimento? Então, foi lá na aula do sistema digestório. Então, guardem bem. O pâncreas não está funcionando legal, ou seja, ele não está liberando o quê? Insulina. Insulina é um hormônio que ele precisa estar ligado, ó. Insulina e glicemia tem que estar o quê? Juntos. Porque se eles não estiverem juntos, o que acaba acontecendo? Se eles não estiverem juntos, a glicemia não consegue circular no sangue. Foi constatado que até 2030, nós estamos em 2020, que até 2030, 320 milhões, gente, é muita gente, de pessoas no mundo que estejam com diabetes. Chama João. Então, o que a professora quer dizer? Quer dizer que 12%, para você ter uma ideia, da população brasileira está estimada a ter diabetes. Eu falei, isso é muita gente. Sim. Agora, vamos entender uma coisa? Não existe um tipo só de diabetes. Existem 2 tipos. Olha só. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1 dá normalmente na infância. Lá, a criança ou na fase da adolescência começa a passar muito mal. Essa criança começa a beber muita água, sede o tempo inteiro. E aí coincide que essa criança começa a emagrecer. Aí a família fala, ai, porque está crescendo, por isso que está emagrecendo. Só que é um emagrecimento muito rápido, meio brusco. Essa criança fica muito sonolenta de repente. Então, esse excesso de sono, esse excesso de cansaço, o que acaba acontecendo? Essa criança, ela vai ficando assim cada vez mais, a família acha que é preguiça, e não é sintomas de diabetes, tipo 1. Então, essa criança aqui, o pâncreas dela não funciona nada, ele para de funcionar de uma vez, ok? Passa a tomar insulina. Entenderam essa informação? Diabetes tipo 2 acontece normalmente na fase adulta. Diabetes tipo 2 começa a se aumentar muito o peso. De repente, lá a pessoa começou a aumentar o peso e aumenta principalmente circunferência abdominal, fazendo com que o pâncreas trabalhe cada vez com mais dificuldade. Chega uma hora que, entre aspas, é como se ele ficasse preguiçoso. Ele já não vai conseguir fazer a função que ele faz. É onde o cliente passa a tomar o quê? Medicamento pela boca. Guardem bem, então, ó. Qual é, se a professora perguntar, qual é a diferença do diabetes tipo 1 com o diabetes tipo 2? Diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina nenhuma. Tem que tomar insulina, ou pela caneta, ou por agulha e seringa, enfim. Tem que tomar insulina, de uma forma artificial, que o pâncreas não produz. Tipo 2, o organismo não utiliza bem a insulina que absorve, ou seja, principalmente, é muito comum, acima dos 35 anos, não pratica atividade física, não se alimenta bem,
não come fruta, legume e verdura. E principalmente, se já tem caso na família, infelizmente, por isso que no começo da aula eu falei, ou cuida da saúde, ou acaba tendo que parar e cuidar da doença. Porque nosso corpo é uma máquina. Você imagina lá, um corpo que antes carregava um fusquinha com 15 anos de idade. Você faz 30, você dobra a idade. Aí ele passa a carregar uma Scania. O coração está do mesmo tamanho. O pâncreas está do mesmo tamanho. Mas o bichinho está trabalhando ali assim. Por quê? Porque você não cuidou nem da parte alimentar, nem da atividade física. Quando eu falo você, inclui eu também, inclui nossos familiares, nossos clientes, que às vezes não sabem disso. Ele fala, é comum engordar, é comum aumento de peso, sim. Porém, tudo dentro de uma moderação. Tudo que é demais vai sobrecarregar nossos órgãos, entenderam isso? Então, a professora às vezes fala brincando assim, para ver se a gente guarda bem, olha o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Entendeu? Quando a gente fala nós, é nosso cliente também. Então, o diabetes, quando ele é tipo 1, ele vai sentir o quê? Muita sede, vai fazer muito xixi, parece que a pessoa está cansada, fraca o tempo inteiro, perde peso sem razão, fala, estou fazendo dieta, está perdendo peso. É muito comum em criança e adolescente. Mas isso é o próprio corpo, tá, gente? É uma doença autoimune, é o próprio corpo que faz. Esse daqui não. O tipo 2, a pessoa começa a sentir sintomas de formigamento no pé, tá com uma infecção o tempo inteiro, tem feridinha, demora a cicatrizar. É diferente? É. Então tá, diabetes tipo 1 caracteriza pela ausência do hormônio insulina no sangue. Ou seja, as células pancreáticas, elas foram destruídas, aquelas que faziam o quê? Trabalhavam na produção. Então, a função da insulina no organismo é fazer com que o açúcar saia da corrente sanguínea e entre na célula, ou seja, que tenha força. Sabe por que a criança sente muita fraqueza? Porque não entra açúcar na célula dela. Ou seja, ela come e se sente fraca. Você fala, nossa, professora, é sério isso? Sim, é muito sério. Tipo 1, então, não produz. No tipo 1, existem as insulinas. Mas quais são os tipos de insulina normalmente? Existe a insulina regular, NPH, Lispro, Lantus. As insulinas que foram lançadas recentemente, eu falo recentemente, pense assim, questão de menos de 10 anos. A Pidra, Tresiba, Asparte, Levenir. Aqui, o que eu quero que vocês guardem aí se vocês estiverem anotando? Na hora da venda, para que você saiba identificar. Existe insulina de ação lenta, eu vou dar um exemplo, a NPH. É uma insulina de ação lenta. E existe uma insulina de ação ultralenta, é a Lantus. É ultralenta. O paciente vai ser picado uma vez só no dia. Esse tipo de insulina chama-se insulina basal. Sabe o que isso quer dizer? Essa insulina aqui, ó, a pessoa toma uma vez só no dia. Eu quero que você guarde assim, quando a gente dorme, o nosso organismo continua funcionando, certo? Ninguém morre para dormir. Ou pelo menos não devia, né? Alguns invernam, mas normalmente funciona assim o nosso corpo. A gente deita, dorme. Ali, o nosso cérebro, ele continua mandando energia para o nosso estômago continuar funcionando, para tudo em nós. Quando a gente acorda, gasta-se uma energia, não é? Não é difícil a gente acordar? Tem pessoas que têm uma dificuldade excessiva em acordar. Então, essa insulina, quando o cliente não produz não produz a insulina no pâncreas, toma ela. Pica ela uma vez só no dia. A NPH é diferente. Isso aqui é uma insulina chamada sintética, ela é fabricada em laboratório. A insulina NPH também, só que a base dela é de origem animal. O que isso quer dizer? Vamos supor lá, eu contei até na oficina de insulina, que a primeira insulina foi através do estudo do cachorro. Alguém começou a estudar o cachorro, o pâncreas do cachorro. Então, assim, hoje em dia é feito com pâncreas de boi, de porco. E essa daqui é uma insulina sintética, ela foi
feita dentro do que o corpo mais próximo do que o corpo produz, tá? Regular é um tipo de ação de insulina para quando o cliente vai comer. É outro tipo de ação. Regular e lispro é para quando vai comer. Então, se você for trabalhar com venda de insulina, você vai ter que ler um pouquinho mais a respeito desse assunto. Hoje, eu quero que você saiba que existe insulina de ação lenta, NPH, ultra lenta, Lantus. Ação rápida, regular, ultra rápida, lispro. Então, existe diferentes tipos de ação de insulina, tá bom? Tem pessoas que tomam 2 tipos? Tem. Normalmente é NPH irregular ou lispro e Lantus, tá bom? Essas aqui são distribuídas na rede pública, que é no município, nas unidades básicas de saúde. Então, se você pretender trabalhar na farmácia em unidade básica de saúde, você tem que ler um pouquinho mais sobre tipos de insulina, viu? Especificamente essas duas aqui. Aqui na cidade de São José do Rio Preto são essas duas. Lispro e Lantus são insulinas que são vendidas em farmácia e são também, através de processos, via Secretaria do Estado. É pego em farmácia especial, em farmácia de alto custo. São insulinas também de ação diferente. O custo dela é mais alto do que essas duas aqui, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem, a professora até compartilha lá no grupo com vocês, que cada insulina, ele tem um tipo de ação, conforme eu comentei. E as insulinas, elas se diferenciam de acordo com o quê? Quanto tempo que elas vão durar no organismo. O que você, como atendente de farmácia, tem que saber? Que insulina tem que ser guardada em geladeira. E se o cliente abrir, após ele abrir o frasco, ele tem que usar num prazo de até 30 dias. Insulina não pode ser guardada em porta de geladeira e nem próximo ao refrigerador, ok? Guardaram bem? Então, agora que você sabe o que é glicemia capilar, que os parâmetros dela, se der alterado quando faz o testinho, você tem que encaminhar esse cliente para onde? Falar para ele procurar o médico para poder ser para realizar esse teste novamente em jejum. Agora que a professora já falou que existe 2 tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2, que o 1 toma insulina e o tipo 2 toma medicamento, vem uma terceira informação, que se o cliente que é tipo 1 não fizer o tratamento correto, e o que é o tratamento correto? Insulina, atividade física, alimentação e o acompanhamento médico realizando o quê? Os testezinhos com o glicosímetro, que é a informação que eu passei para vocês no começo, que é o aparelho que é utilizado para controlar o quê? A diabetes, ok? Diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 2, o que acontece? O cliente normalmente são idosos ou pessoas adultos acima de 35 anos, é muito comum. Então, esses clientes aqui, eles apresentam algo chamado resistência à insulina. Ou seja, a glicose não consegue entrar na célula para poder dar força para esse cliente. E aí, olha só a consequência. O pâncreas, ele funciona não da forma correta. Conclusão da história. O que vai acontecer com esse cliente? 2 efeitos, pode ser. As células não dão muita permissão para o açúcar entrar, ou esse açúcar entra pouco, ou seja, o pâncreas trabalha cansado, aonde, se esse cliente não praticar atividade física para estimular o pâncreas, não cuidar da alimentação, colocar legume, fruta e verdura, e ainda não tomar o medicamento, vai prejudicar. E se ele não fizer o tratamento correto, daqui a pouco ele está fazendo o quê? Tomando insulina também. Sério, professora? Sério. Então, para aqueles que têm algum familiar na família, algum familiar por perto, ou alguém na família que toma insulina, toma medicamento, você orienta, ó, se a senhora não cuidar direitinho, daqui a pouco a senhora está fazendo o quê? Tomando, além de medicamento, vai ter que começar a picar. Falei hoje lá no grupo, chamei vocês para aula. Medicamentos para diabetes. Quais os medicamentos mais vendidos ali para o controle do diabetes? Cloridato de metilformina ou metformina, biguanidas,
Nossa, os nomes são complexos, né? Nome de fármacos, glibenclamida, glimeperidina, todos esses medicamentos que eu estou compartilhando com vocês são utilizados no tratamento de diabetes tipo 2. Para isso, o médico vai acompanhar e é ele que vai dizer qual que é o medicamento. Você, como atendente, eu quero que você anote aí. Tem que estar na ponta da língua. Rosângela vai esquecer que chama Caskel, mas ela não vai esquecer cloridrato de metilformina, que esse é o nome da droga, é uma das mais vendidas nas farmácias e ele faz parte do programa Farmácia Popular. Falamos lá no projeto, vamos falar do projeto de desenvolvimento pessoal, né? Lá a professora vai voltar a falar sobre o programa Farmácia Popular. Eu vou estar falando depois, novamente, sobre o cloridrato de metilformina. Então, se agora você sabe ali que os sintomas é muito comum, que a pessoa sente muita sede, começa a fazer muito xixi, no diabetes tipo 1 perde peso, no tipo 2 começa a formigar, tremores, tontura, sua demais, às vezes está friozinho, a pessoa está suando, ali o corpo dela está falando, mostrando que alguma coisa não está bem, alguma coisa não está certa. É onde se serve um alerta ali já para entender o que está acontecendo. Então, cansaço, emagrecimento, urina excessiva, aumenta, a pessoa parece que um leão, vai comer tudo. Começa a comer, não come quase nada. Isso aí está dizendo que alguma coisa não está certa no organismo. É a hora de realizar o quê? Um testinho com o glicosímetro. Glicosímetro, então, só reforçando, é um aparelho que é utilizado para fazer o quê? O teste de glicemia. Glicemia deu alterado é porque o paciente pode estar dando indício que o corpo dele, o pâncreas, não está funcionando. Precisa ter um acompanhamento médico para isso. Ok? Anotaram direitinho essas informações que a professora passou? Joia, a Erika está aqui, ó. E mais uma vez eu vou dar esse recado. Ela acho que nem suporta mais ouvir esse recado, viu? E você que está me assistindo, não deu tempo de assistir a aula hoje? Olha, não perca e assiste o vídeo até o final, porque senão você não vai saber como é que se vende um glicosímetro, nem para que ele serve, ok? Então, assim, ó, assiste a aula até o final, responde a atividade para que você possa garantir a sua presença. Ó, para quem entrou depois, viu, Daiane? A professora colocou a presença, fica tranquilo. Aqui é. Então, a Érica, eu, a Ana, nós vamos estar sempre perguntando para vocês. E aí, gente, como é que está a atividade? Por quê? Para não fazer falta isso lá no final do projeto de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O tratamento, o que é importante você, como atendente de farmácia, saber? Que você vai vender o aparelho de glicemia, certo? Que esse aparelho tem fitas que vêm junto. Os locais de aplicação que o cliente deve aplicar são esses. São regiões de tecido subcutâneo. Não se aplica próximo à região do umbigo, tá? O cliente tem que sempre tirar dois dedos acima, do lado, embaixo, ok? Vasto lateral da coxa e nessa região aqui, ó. Deu aquele tchauzinho aqui, ó, é aqui, onde tem gordurinha, é o local onde é aplicado, ok? O que é importante você saber? Isso aqui, ó. Para diabetes, para tratar ali o cliente com eficácia, tem que ser aplicação da insulina, juntamente com o teste de glicemia, uma boa alimentação, atividade física. Então, tem alguns casos que o cliente toma insulina, outros casos ele toma o quê? Medicamento. Um dos medicamentos mais vendidos são o quê? Cloridrato de metilformina. Dei a dica para vocês aí, tá bom? Então, falamos aqui, entendemos hoje que o tratamento do diabetes não é só fazer testinho. Tem que fazer o medicamento, tem que ter cuidado com a alimentação e prática de atividade física. Vou desativar o microfone de vocês. Ashley, Luana, Tayane. A respeito dessa aula que a professora acabou de dar aqui, ó, que é a glicemia capilar. Algum de vocês ainda ficou com alguma dúvida? Rosângela, Clarice, Tayane. Vocês sabem responder na ponta da língua, então, quais são os tipos de diabetes? Que tem diabetes tipo 1, tipo 2. Existe diabetes gestacional? Existe. Na hora ali da gestação tem que controlar, tem que ter um acompanhamento, porque se não controlar, o bebê nasce e a mãe continua diabética, tá bom?
Os sintomas ali, vocês guardaram muito bem aí, né? Anotaram quais são os sintomas? Legal. Então, daqui a pouquinho a professora vai colocar lá no grupo perguntas relacionadas a isso. E se você ainda tiver alguma dúvida, coloca no grupo. Tem alguma pergunta para fazer, Clarice? Não. Tayane, tem dúvida? Não. Tem dúvida? Luana? Rosângela? Não. Joia. Não. Então, assim, hoje nós falamos da glicemia capilar, ou seja, como controlar o diabetes. Lembrando bem que glicemia capilar, o exame não é diagnóstico. Esse exame, como ele é realizado, ele é um exame para você fazer um levantamento para saber como que tá, ok? O diagnóstico é correto, tem que procurar o médico, coletar o exame e pela veia. Combinado? Próxima aula. Combinado. O que nós vamos falar? Higienização das mãos. Ou seja, nunca se falou tanto em lavagem das mãos. Mas o porquê que nós ganhamos? Qual que é a técnica correta? É igual a gente faz? É de qualquer jeito? Não. Profissionais da área da saúde, que eu já considero que vocês são, tem que aprender como é que faz a forma correta, ok? Joia, principalmente, você vai trabalhar na farmácia hospitalar, você não pode ficar lavando a mãozinha de qualquer jeito. É regra, tem que saber qual que é a sequência. Mas para isso não pode faltar na próxima aula, tá bom? Eu vou encerrar essa aula, vou deixar uma mensagem para vocês, que ela diz o seguinte, ó. Você é livre para fazer suas escolhas. E eu sei disso. Mas também você é prisioneiro das consequências que ela vai te trazer. Então, se você decide não ligar, não se cuidar, tudo bem, a escolha é sua. Só que a escolha que você faz, eu sempre falo, Deus te dá a opção da semente que você planta. Mas a que você planta, certamente você colhe. E eu também, ok? Meninas, guardem bem, vou colocar ali essa frase para vocês refletirem. Vou interromper o compartilhamento de tela e fazer o quê? Agradecer a presença de vocês em mais essa aula. Hoje a gente subiu mais um degrauzinho. E a cada aula é como se nós estivéssemos em construção e a gente coloca um degrau, um tijolinho ali. E daqui a pouco você vai falar, nossa, professora, nem acredito, já passou? Já. E eu agradeço e sempre me despeço dizendo, foi bom estar com vocês, aprender com vocês. Por mais que vocês ficam quietinhas ali, eu tenho certeza de uma coisa. Depois, quando a aula termina, eu sei que vocês vão na apostila, leem, preenchem a atividade ali. Se tiver dúvida, coloca lá com a professora, tá bom? Combinado? Combinado, Clarice? Tayane, Ashley, Luana, ó, grande beijo para vocês. Eu aguardo. Beijo. Próxima quarta-feira, horário. Faltem não, viu? E se acontecer algum problema que não dê para assistir, terminando a aula, a professora coloca lá no grupo. Combinado? Tchau, gente. Combinado. Até semana que Tchau.